Em relação à reunião de hoje, ela tem outro objetivo. Esse outro objetivo é apresentar o que aconteceu neste ano em relação às pesquisas, descobertas, introduções para aqueles que têm esclerose lateral amiotrófica. E há um congresso que ele se dá na última semana de novembro ou na primeira semana de dezembro, todos os anos. Já estamos na 22ª edição. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro. O primeiro, havia 67 pessoas presentes. Acreditava-se que não ia dar muito certo. Um congresso por uma doença rara, de 1 a 2 pacientes por 100 mil pessoas por ano. Isso é raro. Como é que vai dar certo um congresso só por uma doença? Ou um grupo aparentado de doenças? E essa raridade hoje faz com que todo ano nós tenhamos próximo de 1.000 pessoas nesses congressos internacionais. São profissionais que fazem pesquisas, que levam as suas informações, e essas informações têm mudado muito o jeito de nós vermos vida, o jeito de nós vermos o nosso momento aqui, as nossas atividades. Portanto, é fundamental que nós tenhamos uma reunião desta, para que nós possamos ter a realidade dessas informações. E nós trazemos o resumo do Congresso Internacional, e esse congresso terminou na semana passada. As pessoas que se encontram aqui hoje, elas estão ainda com um confuso horário. Foi na Austrália, Sydney, são 13 horas à frente. As pessoas ainda estão um pouco tontas dessa viagem toda, e elas vão trazer para nós as informações colhidas lá. E é fundamental isto porque, se tem algo que faça mudança na vida dos indivíduos, nós, como associação, temos que brigar, porque essas mudanças, elas venham para nós. Porque a saúde é um direito do cidadão, é um dever do Estado. Só que nós temos que lutar de uma forma adequada para que o conceito de saúde seja conseguido sob uma forma plena. E a segunda parte, lógico, comemorar a vida. Nós temos que comemorar. E dezembro, Natal. E nada melhor do que a confraternização entre as pessoas. Então eu convido para fazer já uma continuidade dessa reunião a Patrícia Stanich. Patrícia, ela é nutricionista, ela trabalha aqui no Hospital São Paulo, ela é contratada do Hospital São Paulo, só que ela é completamente voluntária em relação à Abrela, voluntária na neuromuscular, e ela foge dos horários do Hospital São Paulo. O pessoal está gravando, se está dançando hoje, então já está lá, para poder oferecer informações aos pacientes com esclerose lateral amiotrófica. E ela, neste ano, ela também defendeu o doutorado dela, é professora doutora, e nos ensina muito no tocante ao aspecto nutricional. Ela esteve nesse congresso internacional, e ela estará trazendo, vou fazer uma pequena mudança na pauta para vocês, porque vou deixar a parte terapêutica, mas para tarde, mas para a segunda parte. Porque as pessoas, estou vendo pela internet, elas estão começando a acessar agora. Então eu vou deixar um pouquinho mais para tarde. E ela vai comentar a respeito dos aspectos que ela viu lá no congresso, que são fundamentais para nós. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui com vocês e dizer que esse trabalho voluntário me vale muito mais do que tudo aquilo que eu já fiz por remuneração. Então, para mim é uma honra, um prazer estar aqui, podendo contribuir um pouco para o tratamento dos pacientes que têm a doença do neurônio motor. Como a doutora Cari falou, nós estivemos na Austrália, nós retornamos na segunda-feira, ainda estamos um pouco atrapalhados, confuso. Né? Esse congresso aconteceu em Sydney. Não conseguiu? Obrigada. Qual é que está passando? Do meio passa. Oi? Tá bom, tá bom. Então, esse congresso aconteceu em Sydney. Estávamos em 4 brasileiros representando a Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Então, eu, a Tatiana, a presidente, o professor Rota e o Marco Antônio, que está aqui hoje, vai falar para vocês da parte medicamentosa. Ficou para mim a parte de apresentar tudo o que foi dito a respeito da reabilitação nutricional, da parte fonoaudiológica, respiratória. Então eu vou tentar trazer os principais pontos para que nós possamos discutir aqui o que é que a ciência diz a respeito desses tratamentos. Então, como eu disse a vocês, o congresso aconteceu em Sydney, quase que do outro lado do mundo.
Nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns pontos turísticos da cidade antes do início do simpósio. Como oportunidade oferecida, eu e a Tatiana participamos de uma reunião da Aliança, que é uma reunião onde se encontram profissionais para discutir todos os protocolos de atendimento. Então, nesta reunião estavam presentes 250 participantes, dos quais 2 eram brasileiros. Os países que mais contribuíram na presença dessa reunião era a Austrália, por ser o local da recepção do Congresso. Tínhamos americanos, ingleses, portugueses, africanos, japoneses, finlandeses, alemães, suíços, brasileiros e algumas pessoas representando a Nova Zelândia. Então estávamos reunidos, discutindo todos os protocolos relacionados ao tratamento dos pacientes. Os principais pontos apresentados nessa reunião, eu busquei trazer de uma forma didática em 2 blocos. Eles apresentaram alguns dados sobre os cuidados gerais, do quanto é importante, apesar de nós aqui hoje podemos receber informações sobre o tratamento medicamentoso, sobre os ensaios clínicos que estão sendo feitos com os pacientes, que são de extrema importância, nós não podemos nos esquecer dos cuidados que devem acontecer durante o tratamento. Quais são os pontos muito importantes de nós preservarmos durante todo este curso? E um dos pontos muito comentados durante essa reunião foi a questão da comunicação. O quanto é importante manter o indivíduo se expressando os seus sentimentos, suas vontades, expressando a sua colaboração do âmbito familiar, até no âmbito profissional. Então, apresentaram várias formas de comunicação que eu vou mostrando aqui hoje para vocês. Qualidade de vida foi um ponto muito abordado. O que é realmente melhora de qualidade de vida para os pacientes? O que nós podemos fazer para melhorar a qualidade de vida? Questões sobre posicionamento, adaptações, cadeiras motorizadas, bem adaptadas, os indivíduos confortavelmente posicionados, então alguns trabalhos foram apresentados em relação a isso. Houve uma contribuição grande da assistência social, o quanto os países estão mobilizados, formando equipes de saúde, para que essas equipes possam ser treinadas e então saibam cuidar de indivíduos que têm doença do neurônio motor. Apesar de toda a divulgação, ainda existe a falta de conhecimento de como se tratar esses pacientes. Então, a assistente social de todos os países busca, no momento, treinar profissionais de saúde que estejam aptos a tratarem de pessoas que tenham esse problema. Quanto aos cuidados específicos, muito se falou sobre a avaliação cognitiva. Eu acredito que o Dr. Marco vai falar sobre isso durante a sua explanação, do quanto alguns pacientes apresentam uma alteração cognitiva. E essa alteração cognitiva pode dificultar a tomada de algumas condutas. Então, muito foi falado sobre a importância de avaliarmos essa questão cognitiva precocemente. E eu vou deixar essa parte médica para que o Marco explane melhor. Quanto ao manejo da ventilação não invasiva, muito se falou sobre ventilação. Então, sobre o uso de BiPAP, sobre interfaces, quais são as melhores, que trazem mais conforto, quais são os aparelhos que devem ser utilizados. Falamos um pouco sobre a terapia nutricional, que eu vou me aprofundar ao longo da apresentação. Utilização de aparelhos eletrônicos para a comunicação, e aí nós brasileiros ficamos com bastante inveja, porque eles já utilizam iPads, iPods, comunicação eletrônica com adaptação dos aparelhos e os pacientes. Por incrível que pareça, durante o congresso encontramos alguns pacientes que estavam participando, e isso é muito interessante, o paciente participar de tudo que é dito sobre isso, e muitos deles já se comunicando e trocando informações através de aparelhos eletrônicos. E se falar um pouco também sobre estimulação diafragmática, que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, só para antecipar, a reunião da aliança, ela precede o simpósio. Então, ela é uma reunião de profissionais que buscam a melhoria no tratamento dos pacientes. Então,
No dia seguinte, iniciou-se o 22º simpósio com 600 participantes. Nos parece um número menor do que vimos em outros anos, em outros países, e nós podemos acreditar que seja pela distância. Não é nada fácil chegar até a Austrália. Então, alguns participantes, muito provavelmente pela distância, não participaram desse simpósio. No entanto, os principais membros envolvidos no tratamento dessa doença estavam lá. Então, desses 600 participantes, muito foi se falado sobre os pontos que vocês devem buscar quando vêm aqui no dia de hoje. Então, foram abordados temas como a fisiopatologia da doença, porque como é que essa doença se manifesta, quais são as possíveis causas do aparecimento dessa doença, qual é a epidemiologia mundial, quais são os números hoje dos indivíduos que têm doença do neurônio motor, quais são os mecanismos neurodegenerativos envolvidos, a excitotoxicidade, a alteração imunológica, a deficiência de alguns nutrientes, o excesso na ingestão de alguns nutrientes que possam desencadear o aparecimento dessa doença. Falou-se muito sobre avaliação cognitiva, sobre demência frontotemporal, que o Dr. Marco vai abordar com vocês. Exames diagnósticos, apresentar alguns exames que podem ajudar-nos a confirmar e a acelerar o diagnóstico da doença. Hoje nós sabemos que os exames diagnósticos têm nos ajudado muito a diagnosticar precocemente esse problema e tratar de maneira adequada. Discussão dos consensos, e esse foi um ponto que me chamou muita atenção, porque os consensos, os guidelines, são documentos, são roteiros de como devemos tratar os indivíduos com doença do neurônio motor, para que todos os profissionais envolvidos falem a mesma linguagem, do tipo, qual é o momento de fazer gastrostomia? Qual é o momento de colocar a ventilação não invasiva? Quais são os remédios que de fato ajudam os pacientes? Então existem dois grandes consensos, um consenso americano e um consenso europeu. E dentro desses dois consensos, seguimos as diretrizes disso para tratar os indivíduos. Então, muito foi falado sobre esses consensos e provavelmente daqui a algum tempo esses consensos sejam revisados mediante esses encontros de profissionais. Apresentar alguns ensaios clínicos com medicamentos, e isso vai ser abordado aqui nessa manhã. Tratamento respiratório, terapia nutricional, qualidade de vida, e nos trouxeram algumas perspectivas. Em relação à parte que me coube, que eu venho trazendo aqui hoje para vocês, que é a parte nutricional e a parte respiratória, chega a ser até um espanto, porque todas as vezes que nós vamos a congressos médicos, para vocês terem uma ideia, durante este simpósio só estavam participando 2 nutricionistas. Eu representando o Brasil e uma nutricionista representando os Estados Unidos. Em comparação à quantidade de médicos que tem nesses simpósios, somos ínfimos em número. No entanto, o tema nutricional foi extremamente abordado e amplamente discutido durante todo o simpósio, mostrando a importância do tratamento nutricional no tratamento de pacientes com doença do neurônio motor. Então, o que foi dito a respeito disso? Qual é o papel da nutrição no aparecimento da doença? Será que existe algum tipo de alimento ou de nutriente que possa trazer o aparecimento dessa doença? Foi falado sobre a alteração do apetite. Os pacientes têm perda do apetite. Será que isso faz parte da doença? Será que isso vem junto com a doença? Ou será que isso é uma situação desencadeada pelo próprio quadro, pelo quadro do diagnóstico? Então, muito foi falado sobre isso. Aumento das necessidades nutricionais, isso nós já sabíamos o quanto os pacientes têm um gasto grande de energia durante esse tratamento. Imunodeficiência, esse foi um assunto novo. O quanto os pacientes podem desenvolver doença do neurônio motor por uma imunodeficiência e o quanto a nutrição poderia melhorar a resposta imunológica e assim contribuir para a prevenção e até o tratamento.
Modulação dietética com efeito terapêutico, então se nós fizermos algumas adaptações na dieta, os pacientes podem ter melhora clínica, isso é muito interessante. E por último, o quanto a nutrição altera a sobrevida dos pacientes. Será que nós, de fato, tomando as condutas em relação à nutrição, nós vamos aumentar a sobrevida dos indivíduos? E isso é o que nós mais buscamos, para que o indivíduo possa passar pelo tratamento de uma forma um pouco mais tranquila. Então, eu vou falar sobre a parte nutricional e vou finalizar com a parte respiratória. Quanto à parte respiratória, falou-se muito sobre a utilização da VNI, como eu já falei para vocês. A estimulação diafragmática, que é um assunto novo e que nós já vimos no congresso em Berlim há 2 anos atrás, mas muito foi falado sobre isso também neste encontro. Mecanismo de insuflação e exsuflação, também foi um assunto discutido e que nós fazemos aqui no Brasil uma adaptação, eu trouxe os aparelhos que eles fazem para nós virmos juntos. Falamos sobre traqueostomia e também se o tratamento respiratório consegue melhorar a sobrevida dos pacientes. Nesse sentido, eu vou abordar, da forma como mostrei anteriormente, todos os itens. Em relação aos aspectos nutricionais como desencadeantes do aparecimento da doença, durante este simpósio houve um encontro sobre estudiosos que estudam por que é que a doença é endêmica na região das Ilhas Guam do Pacífico. Nós sabemos que existe uma região das Ilhas Guam onde há o aparecimento de vários casos de doença do neurônio motor. E buscou-se dentro disso quais seriam as possíveis causas para que esse fato ocorresse. E uma das causas extremamente interessantes é que esses indivíduos têm por hábito a ingestão de morcegos. Eles têm como cultura, eles têm como quitutes, a ingestão de morcegos, e morcegos que fazem a ingestão de algumas frutinhas do tipo SP-cicas, que são como se fossem umas frutinhas que esses morcegos ingerem, e essas frutinhas, quando ingeridas pelos morcegos, e os indivíduos ingerindo esses morcegos, eles fazem uma grande ingestão de um tipo de aminoácido específico que nós chamamos de BMAA, ou aminoácido beta-N-metilalanino L-alanina. E essa é uma das causas pelo qual eles acreditam que os pacientes estejam desenvolvendo a doença do neurônio motor da forma que acontece nessa região. Isso foi motivo de estudo e eles tentaram explicar como é que isto acontece. Então fizeram estudos em humanos, encontraram que o BMAA acaba fazendo a transcrição para o RNA do indivíduo e a partir de então o organismo não reconhece mais essa situação como uma situação tóxica. E a partir disso ocorre a grande concentração do BMAA, levando à incorporação do RNA e levando ao estresse do motoneurônio, agregação de proteínas e, com isso, a manifestação da doença, através da lesão do neurônio motor. Isso nos deixa um pouco preocupados, dizendo assim, nossa, será que nós brasileiros ingerimos BMAA em grandes quantidades e talvez essa seja a causa pelo qual os indivíduos estejam desenvolvendo doença do neurônio motor? Não existe nenhuma confirmação ainda em âmbito nacional a respeito disso, até porque nós sabemos que para que esse aminoácido incorpore no RNA, algumas coisas precisam acontecer. E muito foi dito sobre isso, um australiano fez uma explanação grande, lembrando-nos de que para formar uma proteína nós precisamos de 20 aminoácidos. E o BMAA seria também concorrendo a 19 aminoácidos. Então, essas pesquisas são precoces, nós necessitamos de muito mais informação para podermos levar isso como um ponto importante, mas isso não pode ser perdido de vista, porque situação parecida foi observada em outros países, e não só nessa região da Ilha Guam. Aqui, só para ilustrar,
o professor John Wills apresentou um trabalho mostrando como era a saúde do neurônio no corno ali da medula, qual era a saúde do neurônio com 30 microgramas de BMA lesando o neurônio e como eram os neurônios com 300 microgramas após 24 horas. Então vocês observem que há uma destruição importante quando tem altas concentrações desses aminoácidos circulantes. Um outro estudo mostrado também por esse mesmo grupo americano, eles fizeram um contraste, né? Então fizeram aqui uma tomografia com contraste, e eles nos mostram como é o cérebro com 8 horas de exposição do BMAA, eles fizeram a infusão do BMAA, e depois de 16 horas mostrando que várias partes do cérebro são acometidas pelo BMAA após algumas horas, mostrando que isso é tempo dependente. O que isso significa, trocando em miúdos, né? Que este aminoácido, ele está presente em outros tecidos, mas a sua maior concentração é em nível cerebral. Então, de fato, ele pode ser aí um determinante da lesão apresentada. Aqui, eu achei esse slide extremamente interessante, onde eles mostram, né, eles nos comentam sobre a potencialização por cianobactérias. E o que seriam as cianobactérias? As cianobactérias são aquelas substâncias presentes no reino animal, que se encontram nos morcegos e que sim, também estão disponíveis em outros reinos, no mesmo reino animal, só que em outros tipos de animais. Então, por exemplo, na França, eles encontraram uma região onde no verão há uma grande concentração daqueles peixinhos shellfish, e que os indivíduos daquela região fazem o consumo desses peixinhos. E esses indivíduos passaram a desenvolver doença do neurônio motor. Então, a França busca essa informação, a Flórida também busca essa informação, não só na doença do neurônio motor, como também na doença de Huntington, e a América do Norte fazendo essa pesquisa com doença de Alzheimer. Então, de fato, a presença desses aminoácidos parece trazer lesão no sistema nervoso e que pode ser o desencadeante do aparecimento não só da doença do neurônio motor, como também de outras doenças neurológicas. Bom, em relação às necessidades nutricionais, isso me deixa extremamente tranquila quando nós sabemos que nós fazemos o tratamento buscando aumentar a oferta calórica e proteica dos pacientes. Vários trabalhos durante esse simpósio apresentaram a importância desses pacientes serem hiperalimentados, mas hiperalimentados com cuidado, porque a hiperalimentação também vai nos trazer problemas. Então, o que nos foi dito é que há a possibilidade de utilizarmos medicações para melhora do apetite. O uso de medicação para aumentar o apetite já se utiliza em outras situações onde há uma situação como essa, como por exemplo em pacientes oncológicos. É muito comum que pacientes oncológicos durante tratamento façam uso de estimuladores do apetite para tentar aumentar o apetite do paciente e a oferta calórica e proteica. Na doença do neurônio motor, eu nunca tinha ouvido isso de forma mais importante, mas nesse simpósio se foi feita a menção ao uso de medicações que possam estimular o apetite, lembrando que qualquer medicação que traz um benefício também traz alguns efeitos colaterais. Então, nós vamos precisar de um pouco mais de tempo para nos certificarmos dessa informação. Aumento da oferta calórica e proteica, nos mostrando que há necessidade de alimentar-se mais, em torno de 30% a mais do que normalmente um indivíduo da idade se alimentaria. Então, há necessidade mesmo de fazer a complementação, não só de calorias, mas também de proteínas. E uma adequação dietética frente aos hábitos dos indivíduos. Então, nós precisamos de verdade modificar a alimentação para que os indivíduos sejam melhores tratados e passem melhor pelo acompanhamento da doença.